Esta aqui é da 1940. Eu nasci em 27 de 7 de 27. E não é mentira, né? Apesar de tanto sete. Nasci em São Luís Gonzaga. Mas saí de lá um ano e pouco. Nem conhecia. Fui conhecer a minha terra em 1970. É José Miguel Pereira de Sampaio. A minha família, que por parte de mãe, era de São Luís mesmo. E por parte de pai, meu pai era carioca, eram do Rio de Janeiro. Mas só fui conhecer São Luís em 1970, e isso quando fui a serviço da repartição que eu trabalhava na época. E me lembro que era a Copa do Mundo. E eu apurei todo o serviço, aprontei, trabalhava dia e noite, terminei o que tinha que fazer lá, para vir para Porto Alegre assistir a Copa do Mundo pela televisão. E os meus parentes que moravam lá disseram, não, fica aqui, a televisão já está em Cruz Alta, até a Copa do Mundo vai chegar aqui, demora mais, fica... Disse, não, que esperança, está começando a Copa, eu vou me embora mesmo, terminei o serviço e embora. E se eu tivesse lá, ficado lá, não teria assistido à Copa do Mundo. E chegou, parece, 2, 3 meses depois, a televisão em São Luís Gonzaga. A Seleção de Ouro volta a se reunir para um novo e importante compromisso. Zagallo e a comissão técnica tentarão repetir a façanha de 70. A mini-copa vai começar e a torcida brasileira pede mais um título aos tricampeões mundiais. Aos craques consagrados na campanha do México juntam-se os novos. Washington e Osmar ao lado de um sério candidato a titular, Rodrigues Neto. No gol, Sérgio quer a posição de Leão na ausência de Félix. Quando chegamos aqui, fomos pro... Não tinha casa ainda, foi difícil arrumar uma casa para a família do juiz, porque nós éramos 5 irmãos. Então até o tribunal conseguiu uma casa grande. Ficamos no Hotel Majestic, hospedado lá. Ficamos quase um mês, mas foi uma tragédia para mim e para os meus irmãos, para dormir de noite. Por quê? A gente veio de Bagé. Bagé era aquela calmaria. Aliás, foi em 1935, falei 37, não, foi 35 que nós viemos para cá. Eu tinha 8 anos e com aquela calmaria de Bagé, a gente está acostumado lá. Quando chegamos aqui, fomos ali para a Rua da Praia, passavam 2 bondes, o bonde Duque e o bonde Gasômetro. Com aquele barulhão que fazia, não podia dormir. Eu e o meu irmão mais velho,
a gente passava a noite até terminar o serviço de bondes, que era meia-noite, por aí, a gente não dormia. E naquela época todo mundo dormia cedo, não tinha televisão, não tinha nada, né? E era uma tragédia para a gente pegar no sono. Mas depois, uma semana depois, acostumou e ninguém ouvia mais nada. Era um hotel maravilhoso, era um hotel, eu me lembro do almoço e da janta. Era uma coisa sensacional. E era com música. Tinha música ao vivo, no almoço e na janta. Tinham típicas. Era uma beleza. Era o melhor hotel daquela época. Era o Grande Hotel e o Majestic, os grandes hotéis da época. Graças ao estilo neoclássico do arquiteto alemão Theodor Widerspan, o Hotel Majestic foi o cartão de visitas no coração de Porto Alegre entre as décadas de 20 e 80. O Majestic ocupava um quarteirão inteiro, com 7 andares, belas arcadas, vista para o Guaíba e um grande refeitório no melhor estilo dos antigos hotéis. Apesar da imponência, no início de 80, o prédio que por pouco não virou um arranha-céu no centro deixou de ser hotel. Não sem antes ter hospedado o maior de todos os poetas gaúchos, Mário Quintana. Ele viveu aqui 12 anos. É estar sozinho e acompanhado ao mesmo tempo. E foi por causa de Quintana que o Majestic não implodiu. Após várias tentativas, o atual governo decidiu abraçar a causa e dar um presente ao último hóspede. Transformar o Majestic numa grande casa de cultura, com o nome dele, Mário Quintana. Coincidência, nesse ano que nós chegamos aqui, foi na época da Exposição Farroupilha, de centenário da Revolução de 35. E nunca Porto Alegre tinha recebido tanta gente de fora. O que tinha de turista que veio para essa exposição era uma coisa de louco. E o hotel lotado, todos os hotéis lotados. Eu e o meu irmão mais velho, que atinávamos qualquer coisa, os outros eram muito pequenos, hein? A gente ficava quase louco. Nunca tinha visto tanta gente junto em toda parte que se ia. O outro irmão mais moço era o São Paulo, e o chargista falecido em 99. Então ele passou a se assinar São Paulo, porque eu já estava na imprensa há mais tempo e me assinava Sampaio. E ele, como chamava Paulo, então adotou o nome de São Paulo. Paulo Brasil Gomes Sampaio. Ninguém o conhece por esse nome, ele é famoso no Rio Grande do Sul como São Paulo há muitos anos, um dos melhores chargistas brasileiros. Eu acho que tu não tinha que ter feito esse Sofrenildo antes, tinha que fazer agora, durante. Desenha qualquer coisa aqui do lado. Não, mas senão vão achar que... Não, mas eu vou complementar agora. Ah, bom. Porque hoje, tu não estranha que ele tá com a cara triste? Hoje é um dia de festa. É gremista o Sofrenildo? Ele vai brilhar lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Por que ele tá com essa cara? Porque esse ano ele vai com a camiseta do Grêmio. Ah, eu vi. Eu sabia que tinha falta aí, me antecipei. Ele vai com a camiseta do Glorioso, teu Glorioso. Não, mas para ser bem sofrenildo mesmo, porque este ano, o ano de maiores aflições foi do Colorado, eu acho que cabe outro distintivo aí, não, São Paulo? É verdade. Não, mas eu tô falando em 91. Ah, tá certo, 91. Começou tudo com o meu pai, era um grande caricaturista, era desenhista, era pintor também, e ele estimulava os filhos a desenhar, fazia até concurso, a gente fazia exposição dentro de casa. E sempre, desde de criança, o pai estimulando, aí todos gostaram. Era desembargador. E na
sessões do tribunal, quando se reuniam, ele fazia a caricatura dos colegas e de outros casos que aparecesse qualquer outros casos, ele ilustrava, mas só para uso interno, né? Jamais publicou aquilo lá. Mas nós vimos aquilo lá, achava interessante aquilo lá. Eu comecei a desenhar na antiga revista do Globo. Mas não era bem na revista, era na livraria do Globo. Tinha a seção de desenho. Eram grandes desenhistas da época, quase todos passaram pela seção de desenho da livraria do Globo. Tinha o Edgar Quetes, João Motini, João Farion, os grandes ilustradores da época, todos eram da seção de desenho da livraria do Globo. Mas eu não estava longe dessa equipe. Eu recém tinha entrado, eu tentei, como era aprendiz, eu só fazia letreiro. Essa turma do primeiro time, isso aí ilustravam esses livros. O Honório Nardim, o Arnildo Cover e esses outros que eu falei também faziam a capa e ilustravam os livros, o interior dos livros, principalmente os do Érico Veríssimo, que eram ilustrados pelo João Farion. Mas em termos de progresso, temos que imediatamente equacionar a imprensa gaúcha. Jornalista que foi notícia nos Estados Unidos por ocasião do concurso de Miss Universo 63, assume a direção redacional da revista do Globo. Imprimindo normas modernas e uma concepção dinâmica a essa publicação porto-alegrense da editora Globo, Flávio Carneiro já nos faz antever um grande sucesso com a nova fase da revista do Globo. Um quadro funcional agora mais incrementado, nos quais redatores, revisoras, diagramadores, fotógrafos e impressores unem seus conhecimentos com o único fim da grande imprensa. Uma impressão disposta a competir com as publicações das grandes capitais europeias nasce aqui nestas máquinas. Já compromissando-se com importantes agências publicitárias e disposto a adotar a revista de laudas que despertem o maior interesse, Flávio Carneiro vem de impulsionar ainda mais a já conceituada revista. Para agradar o pai e a mãe que não gostaram daquilo, que queriam que eu continuasse estudando. Então eu dizia, eu estou no curso tal, eu vou fazer vestibular, tal. Mas depois foi passando o tempo e larguei tudo, abandonei tudo. Né? E por trás do vidro fazia com um pincel atômico, né? E a luz só pegava na frente do painel e atrás era escuro, então só aparecia o risco andando. Do serviço que me deram era para passar as piadas da seção de humor que a revista tinha uma página de Ria por Favor, se chamava. E eram essas piadas ilustradas, e geralmente de revistas americanas ou francesas, cortavam aquelas, mas como aqueles desenhos eram a cores, então tinha que passar para bico de pena, só com o risco, a nanquim. Então eu fazia passava para o branco e preto aquelas ilustrações que eram coloridas. E lá pelas tantas eu fui gostando daquilo e comecei a dizer, não, mas eu vou fazer umas minhas também, né? Em vez de só comecei a fazer
umas minhas. Piadas minhas, ilustradas minhas. E o Justino Martins, que era o diretor da época, gostou do negócio e suspendeu aquela Copa, então só passou a fazer as minhas. E aí, então, aí eu bolei fazer um cartoon coletivo. Qualquer coisa, um acontecimento, uma procissão, um circo, um jogo de futebol, uma feira livre, tudo que tivesse bastante gente, fazia uma página inteira daquilo ali. Então aí a revista passou a ter 2 páginas de humor. Era o outro, aquelas piadas avulsas, e essa página inteira, que era dos coletivos, isso. E aquilo agradou e eu continuei fazendo aquilo por vários anos, sempre fazendo aquele negócio. E se destacava ali naquela multidão, sempre um homenzinho fazendo xixi. Então a turma, os leitores achavam que aquilo era quebra-cabeça, quem é que achava primeiro e tal. Então eu comecei a esconder o homenzinho aquele. Foi isso que marcou na época. Eu saí da livraria, porque até então eu estava na livraria e fazia o serviço extra para a revista do Globo. Aí então eu perdi o emprego pelo jogo. O primeiro prejuízo que o jogo me deu foi isso, perdi o emprego que eu tinha na livraria do Globo. Um pouco antes do presidente Dutra acabar com o jogo no Brasil, nas praias haviam roletas. E uma vez, a revista do Globo foi fazer uma reportagem sobre o veraneio em Capão da Canoa. E eu fui junto com o pessoal, era o fotógrafo, era o Keffel, o repórter foi o José Amádio. E lá fomos de noite para a roleta. E não é que dá o azar da gente ganhar na primeira noite? Ganhamos na primeira noite e ganhamos na segunda noite. Na terceira noite era para voltar e eu e o Amádio resolvemos continuar, porque estávamos com uma sorte muito boa. Mas ele voltou no outro dia ainda. E eu fiquei mais uns 4 dias ainda lá, enquanto a olada estava boa, estava na roleta, estava ficando por lá. Aí quando fiquei sem nada, como todo jogo, né, me pelei e estava indo embora para Porto Alegre. Aí me apresento, né, com a maior cara de pau para bater o ponto no outro dia na livraria do Globo. Aí estava um bilhetinho lá no lugar do meu cartão ali, se apresentaram na sessão pessoal, né? Aí era o bilhete azul, né? Aliás, eu já era a minha intenção sair e ficar só com a revista do Globo. Porque eu ganhava muito mais só com a revista do Globo do que com a sessão de desenho da livraria do Globo. E na livraria eu tinha horário, tinha que estar cedo lá, eram 2 turnos, trabalhava de manhã e de tarde. E depois, só com a revista do Globo, eu tinha todo o dia livre e trabalhava em outras coisas também. Eu trabalhei também no Diário de Notícias. Trabalhei no
no estado do Rio Grande. Era um jornal que tinha, jornal do Partido Libertador, que havia na época. Depois trabalhei na Folha da Tarde. Trabalhei também no Jornal da Semana. E em vários outros que... Quando eu fazia para a revista do Globo, aquela sessão coletiva, eu botava um cidadão ali com o rosto redondo, que era característico na época, era muito parecido com o presidente Dutra, na época, que contava muito anedotas dele. Então eu botava aquele que era parecido com ele. E uma vez fiz um cartoon que se passava assim numa boate. Então tem dois cidadãos sentados na mesa conversando e as coristas lá atrás no palco dançando lá, uma espécie de uma música cancã. Então, e na altura do traseiro delas, estava o rosto desse cidadão que estava conversando. E no calção que elas usavam, tinha dois botões ali atrás que parecia que eram dois olhos. E ficaram muito parecidos com o cidadão aquele, que tem o rosto redondo, aquele ali, ficou muito parecido. E o sujeito que está com ele está conversando. Eu tenho a impressão que o seu rosto não me é estranho, né? Porque era igual ao traseiro das bailarinas atrás, né? O Justino Martins foi chamado para dar não sei se na época era DOPS, uma coisa, como é que era, para dar explicação lá. E ele disse, não, senhor, depois o Justino contando, assim, jamais tivemos a intenção, ou o desenhista teve a intenção de fazer isso, o presidente Dutra. Isso é um negócio da charge, do cartão mesmo, o senhor está vendo aí. Agora, o senhor é que está maliciando achar que aquele é o presidente da República. Foi só esse fato que houve qualquer coisa, o resto não, nunca houve. Durante a ditadura eu estava na TV Gaúcha, num programa do Lauro Schirmer, que chamava-se o Show de Notícia. Eu fiz uma, mas que não foi publicada, não foi para o ar. Foi uma gozação interna, mas dei um baita de um susto neles. Deu um susto neles como se fosse que eu quisesse que saísse aquele negócio lá. É que tinha sido aberta a temporada de caça, aquele dia, né? A manchete dos jornais, né? Permitida a caça, não sei o quê e tal. E eu fiz um gorila com um cartaz, não atire. E eles acharam que o governo da época podia interpretar mal aquele negócio, né? Mas eu fiz gozação interna, jamais ia publicar aquilo que estava pedindo cadeia, né? Olha, o programa esse do Lauro Schirmer foi um sucesso, sabe? Deu ibope total o negócio. Era a última programação da noite que encerrava a estação. Naquela época não era às 24 horas. Esse era o último noticioso, mas era um jornal completo, sabe? Na época que marcou. Mas tinha vários apresentadores, tinha tudo. E onde eu fazia uma ilustração de notícias que apresentavam ali, que eu fazia num painel que só aparecia o risco andando.
O locutor estava falando notícia e só aparecia a linha andando, formava o desenho. Aquilo ali. Um papel bem transparente, um papel, aliás, não era um papel branco. Chamava o papel de seda, preso num vidro, e por trás do vidro fazia com um pincel atômico, né, e a luz só pegava na frente do painel e atrás era escuro, então só aparecia o risco andando. Era muito interessante o sistema aquele. Não, eu estava na TV Gaúcha, trabalhando só em esporte, na equipe do Ari dos Santos, o famoso chinês, que até hoje os antigos se lembram, o maior diretor de esporte que já houve em rádio e TV. Era charge sobre esporte. Ao meio-dia tinha um quadro que era de esporte na TV Gaúcha. E eu fazia charge de esporte naquele programa. Os domingos, o famoso Ring 12, também eu fazia charge das lutas, aquelas que faziam lá no ginásio da Brigada, na época. Os domingos de noite era um programa obrigatório, todo mundo estava ligado no Canal 12, assistindo lá o Ring 12. Eram de lutas, era luta livre. Vinha os grandes lutadores, o grande Caruso, outros na época fizeram sucesso. E tinha os apresentadores. O apresentador era o oficial era o Hélio Macedo, que hoje há muitos anos está no Rio. E você sabia que na década de 60 e início dos anos 70, na programação esportiva da antiga TV Gaúcha, Canal 12, tinha luta livre? O Ring 12, como ficou conhecido a luta livre na época, tinha como apresentador Hélio Macedo. E as lutas no ginásio da Brigada Militar eram com os maiores astros do tablado do país. Na luta livre valia tudo: voadora, pontapés, tapa na cara. A promoção era levada ao litoral gaúcho e fazia sucesso com adultos e crianças. O Ângelo Garbaschi também era o repórter de ringue. Ele entrevistava os lutadores lá e meio assustado, sabe? Porque os homens eram bravos mesmo, ao menos fingiam que eram bravos. Eu acho que era muita brincadeira, sabe, também. Mas, não, às vezes eles se desentendiam lá, mas a maioria era mais espetáculo. Sabe? E o narrador era o Mendes Ribeiro. E o comentarista era o professor Ribeiro. E o professor Avellini também. Comentavam as lutas. Mas era muito interessante o programa. E eu fazia os lances interessantes que se desenrolavam ali. É uma maneira de um cair fora do ringue, que caía lá no público, outro mordida, alguém dava uma mordida lá, tudo que acontecesse ali. Era uma luta aquilo, porque eu não sabia o que ia acontecer. Isso que eu perguntava, insistia, diga o teu motivo, como é que vai ser? Mas não dizia, não, que esperança, o negócio é sério, tal, e não me adiantavam nada, sabe? Mas mesmo assim eu tinha que desempenhar. Na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco.
saía de lá desse programa e como o José Matzenbacher, que era do esporte lá da Gaúcha. E nós éramos contra o golpe. Contra o golpe. Então a gente sempre ficava num bar ali na Rua da República. E na noite seguinte, desse do golpe, eu fiz na parede um painel sobre o gorilas, sobre gorilas fardados, né? E tudo, né? E não adianta escrever, não adianta não ter pescoço para ser enforcado, porque vai ser pendurado com um gancho de açougue no céu da boca, coisa assim. E na outra manhã, seguido, recebo um telefonema em casa. Era o dono do bar, dizendo que já tinham dedado, que tinham denunciado nos órgãos de segurança aquele negócio. Que eles iam lá porque diziam que queriam me interrogar, né? Aí eu saio correndo e encontro o José Matzenbacher e fomos, primeira coisa, fomos tirar o móvel do crime, né? A culpa, tudo era aquele painel na parede. Arriscamos tudo aquilo com bombril, tudo, pagamos tudo. Mas no fim, voltaram lá, o pessoal que tinham ido lá para... Mas não tinha mais nada nas paredes, já estava tudo riscado, não puderam fazer nada, não puderam dar flagrante nenhum. Eu tinha muito tempo de folga, Então tinha uns amigos meus que trabalhavam num cartório em Porto Alegre. E eu, seguido, estava ali conversando com eles e ajudando, no que fosse possível ali. E lá pelas tantas, o escrivão perguntou se tinha vaga lá, se eu não queria aproveitar aquilo. Eu aceitei. Não tinha compromisso, trabalhava só de tarde lá nesse cartório. Aí fui requisitado. Estava se formando o Tribunal Eleitoral. Fui requisitado para o tribunal ali. E fui ficando. E dali fui efetivado. Quando veio o quadro mesmo, foi em 1948. E fui funcionário e fiz toda a minha carreira lá no tribunal até 82, 83, quando me aposentei. O eleitoral era ali na Rua Duque de Caxias, 973, em frente à casa do Solar dos Câmaras. Até hoje está lá um prédio velho. Mas parece que vão fazer um museu ali. Ali era uma casa de família, da família Vieira da Cunha. E tinham duas meninas lá que eram muito amigas das minhas irmãs. Então, nos aniversários ou outras festinhas que faziam bailes lá. Tinha um salão, uma sala enorme, que depois foi a sala de sessões do tribunal. E ali faziam esses bailezinhos, movido a disco, ou toca-disco, né, naquela época. A turma se reunia ali, sempre tinha um regozijo ali para... O Clube do Comércio, principalmente para o jogo de sinuca. Jogava sinuca e bilhar, tinha uma turma boa, turma grande que jogava lá. Era no centro, na Praça da Alfândega. Eram bons tempos aquele. Tinha de tudo, tinha jogo carteado, tinha tudo que... Jogo de azar era ali mesmo. Os clubes na época eram o escape para a juventude, né? Assim como tinha os clubes náuticos também, né? Para a mocidade toda
se divertia. O pessoal se reunia e passeava, né? Ia para a praia, né? E terminava sempre num daqueles cafés. Na época, Café América, Café Rex, Café Roxy. Tinha muitas opções de cafés e restaurantes na época. E a gente depois ficava até tarde na Praça da Alfândega, ficava até de manhã. A gente conversando, daqui a pouco levava um susto. Era o sol que já estava alto o sol ali. O pessoal se lembrava que tinha que trabalhar ou estudar. Naquela época era tudo tranquilo. Tinha o Café Mateus na frente ali. Tinha uma turma lá que... muito boa, sabe? E nas últimas horas virou tudo, quando foram apurados os votos daqueles bairros lá da Independência e Moinhos de Vento. Aí Meneghetti ganhou em cima do laço, passou do Brizola. No terreiro eu fiquei até me aposentar, né? Mas já tinha parado, né? Já tinha parado com a TV, já tinha parado. Eu acho que fui cansando, fui perdendo o gosto e parei. Né? E depois não fiz mais nada. Porque houve uma época que eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. De manhã trabalhava no jornal, na Folha da Tarde, onde eu fazia as ilustrações diárias para as crônicas do JB, o João Bergman, grande cronista. E fazia também, desenhava para os suplementos de fim de semana da Folha da Tarde. Então, tinha amanhã, de tarde trabalhava no tribunal e de noite trabalhava na televisão. E aquilo era pesado, sabe? Foi vários anos assim, fui cansando. E depois, quando saí lá saí da TV Gaúcha, voltei, tempo depois, para trabalhar na TV Difusora, para o esporte e de noite num programa de notícias que chamava-se Teleobjetiva. Trabalhava ali uma turma boa ali, trabalhava o Cândido Norberto, o Adroaldo Streck, o Lauro Quadros, a Miss Brasil, Ieda Vargas, trabalhava a Ivete Brandalize e uma outra, muita gente trabalhava ali naquele grupo. Eu era um empolgado. Eu era empolgado pelo serviço também, sabe? Porque naquela época era diferente, bem diferente do que é hoje. Era quase todo manual. Os funcionários trabalhavam dia e noite, passavam uma noite inteira trabalhando, assim, até o outro dia, e voltava e sempre... Porque o tribunal fazia a eleição do estado todo, né? E além dos preparativos para a eleição, todo o estado, e depois recebendo os resultados de todo o estado. Naquela época,
cada município era uma zona eleitoral e mandavam os resultados todos para a central, que era aqui no tribunal, na Rua Duque de Caxias. Mas naquela época se trabalhava pesado mesmo, se trabalhava muito. Porque apuravam por bairros, eram por bairros. Quer dizer, a junta apuradora apurava as zonas de um bairro tal e depois o outro bairro. Então, cada bairro tinha os resultados diferentes. Né? Tinha os bairros dos ricos, os bairros dos pobres, os bairros da classe mediana, né? E mudava, completamente mudava. Tanto é que nas últimas horas, o Brizola estava na frente, um largo tempo na frente, e nas últimas horas virou tudo, quando foram apurados os votos daqueles bairros lá da Independência e Moinhos de Vento. Aí Meneghetti ganhou em cima do laço, passou do Brizola. Aquela foi empolgante porque era cabeça com cabeça toda a eleição, dependendo do bairro onde apurava. No palanque oficial aguardam os audazes jangateiros o governador do estado, general Ernesto Dornelles, o prefeito da cidade, doutor Hildo Meneghetti, e outras altas autoridades civis e militares. Porto Alegre inteira vibra de entusiasmo com a chegada destes audazes navegadores. Uma enorme multidão acorre para render esta justa homenagem aos bravos cearenses, cujo feito emocionou e empolgou o Brasil inteiro. Os vitoriosos jangadeiros são desembarcados e carregados nos ombros dos populares, que os trazem em triunfo até a praia. O Walter Galvani estava numa equipe para homenagear o Mário Quintana, então me pediu que fizesse um desenho, uma alegoria sobre aquilo, então eu fiz. E foi a última coisa que foi publicado na Zero Hora, esse desenho. Foi a última coisa que eu fiz para publicável, né? Em seguida eu faço lá nos muros da parede, lá eu faço assim. Faço desenho, outro, qualquer coisa para alegrar o desenho lá, mas nunca desenho humorístico, desenho sério, quer dizer, imitando o Miró, o retrato do Leonardo da Vinci. Faço isso nas paredes lá e em seguida eu mudo, né? De ano para ano, o tempo já estragou uma, eu faço outra lá, estou sempre mudando os motivos nas paredes. É só que eu faço isso no verão, porque não tem nada que fazer na praia, não. Eu que agradeço pela oportunidade de universo.